Olá, meus amigos, de volta com o nosso estudo do livro Sinal Verde. E a gente vai agora nós vamos fazer a leitura inicial com um trechinho, uma leitura chamada Oferenda do livro Migalha, de Chico Xavier e Emmanuel. E ela diz assim: se sofres provações, Deus te resguarde a fé. Ante as lutas alheias, Deus te sustente a paz. Se a fadiga te alcança, Deus te resguarde a força. Quando a sombra te levar, Deus te ilumine a estrada. Se caíste em caminho, Deus te ampare e levante. Por mais pedra à frente, segue e confie em Deus. Então, amado Mestre, Jesus, querida Alta de Souza, todos os espíritos benfeitores que aqui estão nesse momento, nós pedimos que esse estudo possa nos ajudar a entender a importância nos compromissos do nosso trabalho, a entender a nossa responsabilidade e como podemos melhorar a cada dia. Que todos aqui possam ser amparados durante esse estudo, intuídos nas suas necessidades, em especial nas questões relacionadas ao tema de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Então, na sexta retrasada, nós falamos de trabalho, né? O dever e o trabalho. Na sexta passada, em torno da profissão. E agora nós vamos ver esse nos compromissos do trabalho. Nos diz o André Luiz, no capítulo 19. Nunca se envergonhe, nem se lamente de servir. Essa é a primeira frase do texto e ela já nos diz muito. Quantas pessoas deixam de fazer uma boa atitude, quantas pessoas deixam de servir porque elas têm vergonha das mais variadas coisas. Ele segue: enriquecer o trabalho profissional, adquirindo conhecimentos novos, é simples dever. A gente acabou de falar de dever na sexta retrasada, né? Falando de dever e trabalho. Então, ele diz que adquirir um conhecimento não é simplesmente um favor que nós fazemos. É um dever estar sempre se melhorando. Colabore com as chefias através da obrigação retamente cumprida, sem mobiliar expedientes de adulação. Então, ele aqui sinaliza muito bem, né? O André Luiz, ele é cirúrgico no que ele fala, porque ele está dizendo: faça, ajude a sua chefia, ajude, na verdade, quem você precisar, mas é que o chefe, quando é o chefe, fica mais, pode parecer mais que é adulação, que é a coisa da puxa saco, né? Então ele fala, até isso pode ser a vergonha. Não fique com vergonha do que as outras pessoas vão falar. Ah, você puxa saco, ah, você é isso. Tá havendo uma oportunidade de servir? Sirva. Só que ele fala, faça isso sem adulação. Faça isso através de uma obrigação retamente cumprida. Em hipótese alguma, diminuir ou desvalorizar o esforço dos colegas, em especial para que nós possamos aparecer ou subir, né? Jamais fingir enfermidades ou acidentes, principalmente no intuito de se beneficiar das leis de proteção ou do amparo das instituições securitárias, porque a vida costuma cobrar caro semelhantes mentiras. Gente, o que eu acho muito engraçado não é a palavra, né? Mas estou dividindo aqui com vocês, é que o André Luiz, ele fala de coisas que quando nós olhamos, parece que assim, não precisava falar isso, né? Eu acho muito interessante, porque se ele chegou ao ponto de falar, é porque existe e a gente sabe que existe. Mas isso é como você ainda pedir para a pessoa não jogar lixo no chão, isso é como pedir para não jogar latinha de refrigerante da janela, do carro, isso é como pedir para não jogar guimba de cigarro também pela janela. É como pedir esse tipo de coisa, são coisas que já deveriam estar naturalizadas dentro de nós. Então, vem um texto do André Luiz, no livro Sinal Verde, numa sexta-feira, falando para que nós não usemos as leis que nos são permitidas, as leis não, os deveres que nos são, desculpa, gente, os direitos que nos são permitidos, para que a gente não use e abuse disso
em nome, para que nós não nos beneficiemos, nas palavras deles, das leis de proteção. E aí ele fala, porque a vida costuma cobrar caro, ou seja, mesmo que isso não seja descoberto no seu emprego, né? Mesmo que isso não aconteça, a vida vai tratar de fazer essa justiça. Nunca atribua unicamente a você o sucesso dessa ou daquela tarefa, compreendendo que em todo trabalho há que considerar o espírito de equipe. Sabotar o trabalho será sempre deteriorar o nosso próprio interesse. Aceitar a desordem ou estimulá-la é patrocinar o próprio desequilíbrio. Você possui inúmeros recursos de promover-se ou de melhorar a própria área de ação, sem recorrer ao desrespeito, à perturbação, o azedume ou à rebeldia. E mais uma vez aqui o André Luiz falando de algo que nos parece óbvio, né? Mas não é. Então, ainda é muito comum no ambiente de trabalho uma pessoa se utilizar, da maledicência, da fofoca, da intriga, para poder prejudicar o outro colega. Então, aqui ele fala de várias coisas, né? Ele fala tanto de não atribuir só a você, porque sempre tem a participação e a ajuda de outras pessoas, ou se foi realmente só seu, da gente ter a humildade de, né, de não ficar se promovendo por aí, e também não sabotar o trabalho da outra pessoa só para o seu aparecer. É, Aceitar a desordem ou estimulá-la é patrocinar o próprio desequilíbrio, né? E aqui é uma coisa interessante que às vezes a gente está numa equipe de trabalho, a gente fala assim, nossa, mas eu não tenho culpa, mas eu não fiz nada, mas se você permite, de alguma forma, se você está sendo omisso, de alguma forma você está contribuindo para isso. Então, o André Luiz, ele cerca por todos os lados, né? Você possui inúmeros recursos de promover-se ou de melhorar a própria área de ação sem recorrer ao desrespeito, como a gente já leu, perturbação, azedume ou rebeldia. Em matéria de remuneração, recorde: quem trabalha deve receber, mas igualmente quem recebe deve trabalhar. Gente, essa frase aqui do André Luiz, ela podia estar em qualquer ambiente de trabalho, porque todo lugar existe aquela pessoa, infelizmente ainda existe, que não trabalha, né? Ela tá ganhando e é como ele fala assim: quem trabalha tem que receber, mas também quem recebe tem que trabalhar. Então é um chamado para que a gente possa, tudo bem, tem um dia ou outro que a gente, como é que eu vou falar? Tem um dia ou outro que a gente não tá muito bem e a gente prefere não trabalhar justamente porque eu vou acabar fazendo uma besteira, porque eu não tô bem, eu tô com dor de cabeça, tô preocupada. E aí, naquele dia, ou naquela manhã, ou naquele turno, você não desenvolve, você rende, sei lá, 20%, né? E aí e acaba ficando na internet mesmo. Isso é uma coisa pontual, isso é uma coisa que pode acontecer. É diferente de a pessoa não trabalhar. Ela vai lá, bate o ponto, sai, ou fica fazendo mil coisas durante o dia que não é o trabalho e o trabalho fica atrasado, né? Então, o André Luiz, ele chama atenção para isso, ele é mais uma vez cirúrgico nessa frase, né? Quem trabalha tem que receber, mas também quem recebe tem que trabalhar. E é muito legal porque, assim, aqui a gente pensa logo num trabalho remunerado, no nosso trabalho, no salário, mas esse trabalho e esse recebimento, ele pode ser para qualquer coisa, né? Então, se nós temos um bem, se nós fomos beneficiados com algum bem, eu escrevo bem, eu falo bem, eu pinto bem, eu cozinho bem, né? Se a gente recebeu esse dom, a gente vai trabalhar e a gente vai ganhar por isso, a gente vai ser ajudado para isso. Mas também, se a gente é muito ajudado, a gente tem que perceber que precisamos fazer algo em nome dessa ajuda que estamos recebendo, né? Então, os textos espíritas, eles sempre conseguem ser ampliados para várias outras coisas. Bom, pessoal, então a gente vai chegando ao fim desse estudo. Ele é bem curtinho, né? Esses textos do Sinal Verde, eles são curtinhos, mas eles são curtinhos na forma, mas no seu conteúdo, eles trazem muito entendimento, eles trazem muitas ferramentas para a nossa reforma íntima. O Sinal Verde, ele é um livro que ele fala de situações do cotidiano. Então, ele vai falar da família, ele vai falar das pessoas difíceis, ele vai falar do tratamento no trânsito, ele vai falar do trabalho, como ele tem falado, situações cotidianas nossas. Qualquer pessoa
com algumas ressalvas, né? Mas qualquer pessoa que está aqui no planeta Terra, ela tem família, ela tem amigos, ela frequenta lugares, ela dirige, ou eventualmente não dirige, mas está no trânsito, ela vai no trabalho, ou se não trabalha, conhece alguém que trabalha. Então, são muitas as situações. E nós temos sim que honrar o nosso trabalho, porque até como a gente falou no estudo passado, às vezes não é um trabalho que a gente gosta muito, mas é ele que nos rende todos os nossos benefícios. E ele permite que a gente compre comida, que a gente coma, que a gente se vista, que a gente cuide da nossa saúde. Então, nós temos que criar uma relação de alegria e de dignidade com o nosso trabalho. E também com os compromissos no nosso trabalho. Então, finalizando mais um estudo de hoje, agradecendo a presença de todos, encarnados e desencarnados, agradecendo por estarmos aqui mais uma vez, agradecendo por todas essas mensagens de suporte, por essas mensagens de direcionamento, de entendimento em relação à conduta que nós precisamos ter na nossa vida, no nosso trabalho, né? Em especial falando desse estudo, com o nosso corpo, com a nossa saúde. Então, que eu peço que esse estudo possa chegar a todos aqueles profissionais, a todos aqueles envolvidos com algum trabalho de alguma forma, que possam ter uma melhor consciência e lembrar sempre dessa frase do fim. Quem trabalha deve receber, mas igualmente quem recebe deve trabalhar. Então, eu vou ficando por aqui. A gente continua com os nossos estudos de sexta-feira, na próxima sexta-feira, às 19 horas, aqui no nosso blog. Até mais.